Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre Donald Trump, né? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha querida Cora Ronen. Eu não acredito em facada e eu não acredito em tiro no Trump, Cora. Eu acredito numa teoria conspiratória. Como é bom uma teoria conspiratória, né? Não é? Vem. Cora, eu vou te falar uma coisa que... Eu acho que eu nunca fiquei surpreso com a reação dos comentários de qualquer coisa que eu tenha feito nas redes sociais como eu fiquei no domingo dessa semana. Nunca fiquei. Eu fiquei doente na sexta-feira. O sábado foi um sábado complicado. Eu estava em São Paulo, tinha uma conferência para participar, não tinha força para sair. Eu passei, sabe aquele dia que você está viajando num quarto de hotel e passa o dia no quarto de hotel doente? Ai, deprimente. Aí acontece o atentado à vida do Donald Trump. Fiquei lá acompanhando pela televisão americana, pelo iPad. Enfim, tudo certo, tudo bem. No domingo, no aeroporto, com mais energia, eu gravei um vídeo rápido fazendo um comentário e tal, pro Instagram. Explodiu em comentários. 200, 300, 400, 500, já estava com mais de 600 comentários. Mais da metade, bem mais da metade, rindo da minha cara, zombando de mim por causa da minha ingenuidade, por causa alguns duvidando que eu era ingênuo, achando que eu, na verdade, estava tentando empurrar a versão oficial, qualquer coisa assim. Eu devo estar sendo pago pela CIA. Eu nunca vi pessoas de esquerda aderirem de forma tão rápida a uma teoria conspiratória como a ideia de que o atentado contra a vida do Donald Trump tivesse sido uma coisa armada para facilitar a eleição dele. Mas na época da facada do Bolsonaro... Sim, mas foi a esquerda americana também, né? Não, sim, claro, os comentaristas do meu comentário eram brasileiros, falando em português e tal, mas a coisa pegou os americanos também, né? Pegou todo mundo, porque é uma teoria conspiratória muito, muito agradável e fácil de seguir. Por quê? Costumam ser. Porque, olha, primeiro vou falar do Bolsonaro, tá? Porque eu tenho absoluta certeza, mas absoluta certeza... Você não acredita que ele realmente teve uma facada, né, Cora? Eu acredito. Eu juro pra você que... Não é possível, Cora Roda. Eu acredito. Vou te explicar por quê. Assim... Não saiu sangue. Por isso que eu acredito. Exatamente por isso que eu acredito. Porque se tivesse saído, eu até hoje estaria duvidando. Sabe por quê? Porque ninguém sabe, eu também não sabia, que uma facada pode não sangrar. Eu sei. Agora, essa noção é muito sofisticada para a cabeça dos bolsonaros. Cora, desculpa, eu estava brincando com você. Eu sei. Eu só tô preocupado que as pessoas que estejam assistindo a gente não saibam. Olha, gente, tudo aqui é ironia, tá bom? Pois é. Se a gente não disser o contrário, estamos sendo irônicos. Mas, de fato, eu acho que o conceito de uma facada que não sangra é sofisticado demais para a cabeça dos bolsonaros. Sangra para dentro. Sangra né? para dentro. Mas eles são toscos demais para entender isso. E óbvio que se você está planejando um golpe, uma facada fake, você vai botar sangue na história. A primeira coisa que você vai fazer é botar bastante sangue. O fato de não ter sangrado eu achei esquisito e por isso naquele primeiro momento eu já acreditei que era real. No caso do Trump, a gente não tem essa vantagem que diga é ou não é.
A teoria conspiratória é fácil de embarcar porque, de fato, aquele prédio é muito perto. Porque, de fato, olha aqui, como é que o cara sobe naquele telhado levando um fuzil? 150 metros de distância. Não, levando um fuzil, e ele deve ter carregado uma escada também, porque como é que ele subiu no telhado? Você não costuma ter escada até o telhado, então teve aquelas pessoas dizendo para a polícia, ó, tem um sujeito com um fuzil lá em cima, etc. Parece que teve um policial que subiu na escada. Viu o sujeito. Viu. E o sujeito apontou o rifle e ele desceu. Apontou o rifle, aí o policial, que estava numa posição da escada que não conseguia sacar. Então, nessa, ele desceu. Antes de... Ele não tinha nem descido a coisa, o rapaz começou a disparar. O machucado é muito conveniente, é o menor machucado que um ser humano pode ter. A sorte, Cora. Cara, milímetros, né? A sorte. Milímetros. Mas... a sorte não, né? Agora eu vou contra a hipocrisia geral. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu acredito que isso foi um atentado, uma tentativa de atentado, eu não tenho... Como foi contra Jair Bolsonaro? Exatamente, eu não tenho nenhuma dúvida. No caso do Jair Bolsonaro, tinha aquela coisa do sangue, mas essas coisas não são golpeadas, não são factíveis, não são representáveis. As pessoas têm uma imaginação maior do que a realidade permite. Mas eu te digo o seguinte, eu não estou rezando por Donald Trump. Cora, eu não estou rezando por Eu não Donald dei Trump. graças a Deus, não. Porque eu vou te dizer o seguinte, primeiro porque eu sou ateia. Então, ok, tira. Mas é o seguinte, eu acho que não se deve resolver política na bala. Sou contra. Mas, por outro lado, eu encaro isso como uma oportunidade perdida para a humanidade. De fato. Ah, não, Cora. Vou te dizer o seguinte, porque... Pedro, porque a gente... Eu posso estar parecendo ser radical, mas uma coisa é a seguinte, é a gente, em um momento, dizer que esse cara é uma ameaça à democracia, e no momento seguinte, quando essa ameaça, por um triz, deixa de existir, a gente começa a normalizar. O cara, não, o Trump é uma ameaça para a democracia, é uma ameaça ainda maior. Agora que foi ungido ao patamar dos mártires. Então, eu não me alegro. E eu acho que está certo. Eu entendo que presidentes e que figuras públicas não podem dizer que pena, que foi por pouco, que escapamos, sabe? Mas eu achei que o excesso de declarações e, que bom, Deus esteja com ele, isso e aquilo, eu achei também um show de hipocrisia geral. Cora, vamos lá. Não vou te dar de forma alguma uma resposta, eu discordo de você, mas não é por uma razão moralista, assim, não pode se jamais esperar pela morte de alguém. Não, eu acho que se uma pessoa está numa situação, se Hitler tivesse sido assassinado no meio da Segunda Guerra Mundial, a quantidade de pessoas que... Tem pessoas que a gente espera que morram mesmo. Todos aqueles atentados contra a vida do Hitler, a gente lamenta muito que tenham falhado. É isso. Quer dizer, eu espero que você compreenda que minha discordância de você não vem de um ponto de vista moralista. Entendo. O problema é o seguinte, isso foi inclusive o tema do meu ponto de partida na segunda-feira. O meu problema é o seguinte, o eleitorado do Trump, o pedaço mais radicalizado do eleitorado do Trump, está tão imbuído de uma ideia de que ele tem o sistema contra ele, que existe o Estado profundo, né, o Deep State operando contra ele, que se ele tivesse sido assassinado após um vacilo gigante do serviço secreto... Isso é verdade. Aquilo ia ser para o eleitorado do Trump a confirmação de que o Deep State planejou a morte dele, o assassinato dele. E aquele bando de miliciano com a R-15 que já invadiu o Capitólio, os Estados Unidos iam explodir em violência. Tem razão. Num nível tal que eu me pergunto se algum governador republicano mais trumpista não decidiria, sei lá, até numa coisa extrema, falar de sedição. Entendeu? Você tem razão, mas não é exatamente disso que eu estou falando. Não, eu sei disso. É o tipo de manifestação que me irritou.
O Biden me irritou muito. O Biden não é fraco, Cora. Sim, o Biden é, mas o Biden é mais fraco do que teria direito de ser. Então, esse negócio, estou rezando. Não reze, sabe? Esquece. Também essa coisa de meter Deus no meio o tempo todo, em estados laicos, eu fico profundamente irritada com isso. Mas acho também que todo mundo agindo como se o Trump fosse uma boa pessoa, igual aos outros, como se ele estivesse jogando um jogo político como todo mundo, como se ele fosse um político respeitável e, coitado, sofreu um atentado. Eu vou te dizer que isso me dá um desgosto, sabe? Porque a gente sabe que isso não é verdade. Porque até ontem, e olha, até depois de amanhã, depois que passar esse auê, ele é uma ameaça à democracia. E, de fato, é. E eu acho que isso não mudou. E eu acho que ele é vítima da incitação à violência que ele faz. Claro. Se você começa a carregar o discurso político de incitação continuada à violência, é inevitável, Cora. Haverá mais violência e essa violência não tem direção. E, por outro lado... O ponto que eu estava fazendo só é o seguinte... Ainda bem que Donald Trump não foi assassinado, porque se ele tivesse sido assassinado naquelas circunstâncias... Sim, entendo o que você diz. Eu acho que Eu acho que ia ser tudo muito pior. Tem razão. Nisso eu acho que ia ser tudo muito pior. Agora, claro, aí... eu acho que os democratas estão lascados. Os democratas... Olha, a única salvação para os democratas seria Michelle Obama sair como a Mulher Maravilha. E mesmo assim tem minhas dúvidas. E ela não quer, evidentemente. Mas, tirando Michelle Obama, que não está disponível... O Trump está eleito, eu acho, porque o Trump estava com o pé no deboche, né? Sempre. Quer dizer, aquele cara que queria pegar as mulheres para a xoxota, que foi condenado agora, que tem todas essas ligações com a Suprema Corte lá esquisitíssimas. Enfim. E agora ele saiu disso para uma coisa quase sacra, né? Porque ele é um mártir. Ele ascendeu a uma posição que ele jamais sonhou. Tem um argumento que é interessante, e tem dois argumentos que são interessantes. A gente vai ter que esperar. É importante as pessoas saberem, a gente está gravando esse episódio na segunda-feira, ainda não aconteceu a convenção republicana. E quando o episódio for ao ar na quinta-feira, já terá acontecido a convenção. Terão acontecido muitas coisas. Isso, muita coisa vai ter acontecido. Do jeito que o mundo capota. Então, a expectativa após a convenção republicana é de que tenha um bump, né, uma crescida nos números do Trump. Porque esse é um termo que um bump é um calombo, né? Esse é um termo que a turma de análise política americana usa muito, é o convention bump. Depois da convenção, o candidato tem uma exposição tão grande durante 3 dias que ele dá uma subida de uns pontos ali e tal. Subir 2, 3 pontos é normal, subir mais do que 2, 3 pontos é extraordinário. Mas, em geral, esse troço se nivela. O problema dessa convenção, quando ela terminar e os números começarem a sair na quinta e sexta-feira, é que, caramba, a coisa é mais barra pesada no sentido de que o cara vai para uma convenção sendo vítima de um atentado à vida dele, do qual ele sobreviveu por pouco. E sobreviveu por muito pouco. Foi uma questão de milímetros mesmo. E, aliás, vou te dizer o seguinte, eu pensei que tremenda mira tinha esse cara mesmo assim, né? Ele era frequentador de clube de tiro, ele tinha treino. Porque errou, mas acertou a orelha. Você imagina aquele mar de cabeça... Ele, na verdade, ele acertou, tá? O Trump dá uma virada de rosto num determinado momento, que é o que tirou o rosto sim, dele... que ele estava mostrando o cartaz, né? O gráfico, pois é. Mas a gente não tem os números, porque as pesquisas não eram confiáveis como são hoje, de quando
de outros atentados importantes. Mas a gente tem os números do Ronald Reagan, que no segundo ano de mandato sofreu um atentado à vida dele. Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, exatamente. Exatamente. Grandes fotos, né? O Salgado é o cara que fez as fotografias. O Reagan, ele tem um bump de popularidade. Aquele troço dura um mês e volta ao normal. Sim, porque é uma excitação momentânea. Mas o caso de atentado, nesse caso do Trump, está muito perto. Justo, mas aí tem outro ponto, que é o seguinte. A maior parte dos eleitores americanos já sabem quem vai votar. Você tem aquela fraçãozinha pequenininha, que são as pessoas que não sabem. Então, é uma fraçãozinha em 3 ou 4 estados de eleitores que vão decidir se essa eleição para quem vai. E não é nem Cora. É uma questão de se esses eleitores votarão no Biden ou no Trump, se é que o Biden vai ser o candidato, né? É uma questão, às vezes, de se esses eleitores vão votar ou não no dia da eleição. Pois é, se vão sair de casa. Se eles vão sair de casa. Então, tem esse processo aí, digamos assim, de um certo mistério, que é muito pouco voto que tem que mexer para definir essa eleição. E não está claro, me parece, se essa tentativa de assassinato é suficiente para mexer o eleitorado. Se essa coisa... Será que o Trump consegue se portar como um mártir moderado e razoável, Não. que vai unificar o país durante a campanha inteira? Não. Entende? Ele precisa act the part, né? Fazer o papel. Isso ele não vai fazer. Agora, veja, eu também posso estar falando aqui, eu não estou fazendo um argumento irracional, o argumento é plenamente racional, mas eu posso também estar tentando me enganar, entende? Porque é óbvio que aconteceu um troço que, em ele tendo sobrevivido, teoricamente o beneficia eleitoralmente. A gente vai ter que esperar. A gente não sabe nem se Joe Biden será o candidato do Partido Democrata em agosto. A gente não sabe ainda isso. Ainda falta. Tem muita coisa para acontecer. Agora, Trump já estava na frente nas pesquisas, ele já tinha vantagem e vai ser o segundo mandato. O J.D. Vance, que é o cara que ele escolheu para ser o vice dele, é um Stephen Bannon, um cara totalmente antissistema, é um Stephen Bannon, sofisticado, Casado sem com uma estridência. Exatamente. Não é racista, mas o Bannon também não... esses caras, eles incitam mais... Enfim, o ponto que eu estou fazendo aqui, essencialmente, é um governo de desmontar o sistema. É um governo super antissistema. Será que os Estados Unidos sobrevivem a um segundo governo Trump? Os Estados Unidos estão vivos? Bem. Eis a questão. Eu não estou brincando, não. Eu estou fazendo uma pergunta séria, no sentido daqueles Estados Unidos que a gente imagina ou que a gente supõe. Por quê? Com o que a gente tem visto na Suprema Corte, com o que a gente tem visto de reações na política, com o que a gente tem visto do Partido Republicano por trás do Trump, eu acho que aqueles Estados Unidos ideais, que é da nossa imaginação, ou que, digamos, uma turma mais liberal entende como Estados Unidos, acho que isso já era. Eu acho que volta. Sabe? Eu nem Enfim. sei se tem volta, porque eu vejo uma sociedade cada vez mais radicalizada para os dois lados. Uhum. E não vejo pontes em lugar nenhum. Mas eu acho que isso é verdade para cada vez mais democracias agora.
Eu acho que isso é verdade para cada vez mais Sim. democracias. Enfim, tem uma história para a gente acompanhar aí, né? Mas essa coisa da internet, da reação, voltando ao primeiro ponto, a velocidade da reação, da reação Da esquerda. bizarra da internet toda foi... E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente já perdeu um bom naco da direita para teorias conspiratórias, para um mundo de desinformação. Se a gente perde um bom naco da esquerda, sobra o quê numa democracia? Nada. Nada. Yeah. Eu vi gente reclamando que a Europa, dizendo que a Europa não se manifestou. Isso, assim, 5 minutos depois. Porque a Europa estava dormindo, porque tem uma coisa chamada, dizendo que... Fuso horário. Pois é, né? Quer dizer, olha, é uma coisa de maluco, né, que a gente está vivendo, porque a questão é a seguinte: eu detesto o Trump. Não é uma tentativa de assassinato que vai melhorar a pessoa dele, a meu ver. Eu acho ele uma ameaça à democracia. Eu acho esse tipo de candidato a ditador, de homem totalitário. Eu acho isso uma pessoa ruim, sabe? Eu acho isso péssimo. Eu acho que todos esses caras que estão na extrema-direita hoje, esses supernacionalistas, são péssimos para a democracia, são péssimos para os países que representam, porque trabalham em cima da desunião do povo. E eu acho que não há nada mais cruel do que uma guerra civil. E o que esses caras fazem, no fundo, é plantar sementes para uma guerra civil. É criar um espaço... Que não necessariamente vai acontecer, né? Mas se você semeia, pode brotar. Pode brotar. E no pior, na melhor das hipóteses, não havendo uma guerra civil, você tem um clima de desunião e um ambiente fratricida que não é bom para ninguém, que separa famílias, que separa comunidades, que separa pessoas. Então, eu acho essas pessoas perigosas, eu acho essas pessoas ruins. E eu acho que essas pessoas merecem todo o meu desprezo e toda a minha oposição sempre, sabe? E, enfim, eu já nem sei por que eu estava falando isso, porque eu entro por aí e eu fico tão irritada, porque eu vejo também essa imutabilidade do poder, sabe? Homens brancos, velhos, sempre eles, sabe? Você não vê uma mudança de perfil, você não vê uma brecha para uma pessoa mais jovem ou com ideias que é vagamente diferente entrar aí. Eu já nem peço uma mulher, né? Porque... Agora. Olha, por outro lado, nós estamos vivendo tempos muito interessantes. Estamos? Aquela maldição chinesa, viva você em tempos interessantes. Não, olha aqui, Pedro, a gente não está tendo tempo nem para respirar. Não estamos, mas eu vou respirar, Cora. Você tem sorte, você vai tirar férias. Eu vou respirar, né? que eu vou tirar férias. Isso quer dizer que na terça-feira que vem você vai ter que arranjar alguém para estar com você aqui, porque eu não estarei. Arranjarei alguém. E eu preciso respirar também. Olha que eu estava tão felizinha lendo sobre escrita cuneiforme. Depois eu passei o sábado todo vendo as fotos desse casamento bizarro dos Ambanis na Índia, que foi uma coisa das 1001 noites, que também é outra coisa que dá muito o que pensar, porque gastar uma montanha de dinheiro dessas hoje é uma coisa tão surreal. E aquelas joias loucas, que é de cada esmeralda do tamanho de um ovo, de pato. Enfim, eu estava vendo aquilo e, de repente... Não, você não vai ficar vendo quem é que você acha que é para ver Ambani Trump. E ler escrita cuneiforme. Show. Pronto. Cora, a gente se vê na quinta-feira que vem? Na quinta-feira que vem. Olha, boas férias. Muito obrigado. Divirta-se, respire. Vou tentar. Desligue os aparelhos. Eu vou tentar. Pedro Doria respira sem aparelhos. Até quinta-feira que vem, Cora. Até quinta que vem, meu bem.
Estamos no ano 2 do uso da inteligência artificial. O quanto ela avançou, em que setores? O quanto que é promessa vazia? Vem cá, o que de novo está para explodir nos próximos meses? Como vai ser o futuro, hein? Não o futuro distante, mas o futuro de daqui a pouquinhos anos. Existe chance de ela se tornar igual à inteligência humana? Maior? Nós estamos para lançar o Meio Perspectiva IA, uma edição especial que inclui uma pesquisa de uso da tecnologia, artigos que revelam o que está acontecendo e um webinar. Todo esse conteúdo vai poder ser acessado, assistido e baixado pelos assinantes premium do Meio. Ainda não é premium? Então aproveita essa oportunidade. Quer saber mais sobre inteligência artificial? No próximo dia 29, às 19 horas, eu vou dar um webinar gratuito sobre IA. Para participar, se inscreva agora no nosso site. É grátis. Até lá.